Então, Renato, vamos nessa. A gente quer saber qual é o limite de x tendendo a 1, de x elevado a x, menos x, de 1 menos x, menos log de x. Bom, de cara a gente já pode perceber aqui que se a gente fazer a substituição direta, a gente vai cair nas nossas indeterminações, o que não é possível de fazer. Então, a gente tem que tentar suprimir essas indeterminações, ok? Certo. Então, de cara, a gente sabe aqui que tem... Bom, lembrando aqui que a gente está chamando de log de x, mas esse log de x ele é idêntico ao logaritmo neperiano de x, tá? Ou seja, a base dele é aqui, para a gente não esquecer. Beleza. Só para não esquecer, entendeu? É que eu ainda prefiro chamar de LN, entendeu? Esteticamente eu acho melhor. Mas, bom, vamos lá. Tranquilo. Certo? Então, de cara, a gente vai fazer o quê? Primeiro de tudo, vamos ver aqui quem a gente pode separar. Aqui em cima, eu posso colocar, aqui nessa parte de cima, eu posso colocar alguém em evidência. Dá para mim colocar quem em evidência? X. Então, X. Vamos fazer essa separação. Limite de x tendendo a 1, de quem? Aí eu vou botar x em evidência. Se eu vou botar x em evidência, eu vou dividir todo mundo por x. Aí como é que fica? Certo. Vai ficar aqui x elevado a x menos 1, certo? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Conserva o x, então fica x menos 1. Menos, e aqui fica o próprio 1. Sobre certo. Quem? Sobre. Aí fica 1 menos x, menos o logaritmo de x. A nossa próxima etapa aqui vai ser o quê? Vamos tentar agora fazer a supressão do limite fundamental relativo a esse logaritmo aqui. Certo? Como é que eu vou fazer isso aqui de cara? Bom, eu vou fazer uma transformação. O que é que eu sei? Qual é o limite fundamental relacionado com o logaritmo? Eu sei que o logaritmo 1 menos x de... sobre... 1 menos x sobre... Não. É um x ao quadrado? É um mais, nesse caso. 1 mais x. Eu vou chamar de 1 mais y, só para diferenciar as variáveis. Limite de y tendendo a 0, de 1 mais y sobre y vai ser igual a 1. Esse certo. É o nosso logaritmo neperiano que a gente quer atingir, ok? Esse é o logaritmo neperiano que a gente quer atingir. Para fazer isso, ora, eu tenho aqui só log de x. Então, eu vou ter que fazer uma transformação de variável. Qual é a transformação de variável que vai suprimir? De cara, tem que ser alguma coisa que vai transformar esse limite aqui em 0. Então, vamos lá. Se eu fizer aqui o seguinte, ó, se eu chamar x de 1 mais t, por exemplo, se eu chamar x de 1 mais t, o que é que isso diz para mim? Me diz o quê? Que eu tenho um t, aí se 1 está positivo, passa lá de lá o quê? Negativo. Negativo, x menos 1. De x menos 1. Pronto. Fazendo isso daqui, eu já tenho aqui a minha transformação, certo? E com isso daqui, eu já sei de cara o seguinte, ó. Quando o meu x tende a 1, o meu t tende a quanto? X menos 1. Não, sim, ele tende a... Ou 0, né? Tá... Aí vai ficar 0. A 0. Pronto. A gente já sabe que a gente já vai encontrar esse limite. E o meu x vai ser 1 mais t. Aí como é que vai ficar aqui? E isso aqui, a gente tá fazendo somente para esse pedaço aqui, tá? Somente para essa parte daqui. Porque a gente vai fazer a eliminação desse logaritmo. Então, mas esse x igual a 1 mais t, você pensou nele assim... do acaso? Ou, não, eu pensei nele porque eu necessitava
de uma variável no qual eu pudesse transformar o limite que fosse a zero e fazer a característica para que esse limite fundamental aparecesse. Se eu só Aham. tenho x aqui, a minha variável que eu tenho que transformar vai ter que ser 1 mais essa variável. Certo? Aham, Então, entendi. é, 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 Aham, uma, agora eu entendi. Aham. é uma transformação direta, é bem simples ela, entendeu? De fazer. Tá, Não, eu só tava pensando como foi especificamente o mais T, mas agora eu entendi o sentido. Não, por tranquilo, causa que a tá, gente tá tá fazendo claro essa agora. transformação para atender isso daí, entendeu? Aham, beleza. Certo? Aí o que é que eu vou fazer agora? O que é que me sobrou aqui? Bom, eu vou separar esse limite aqui, vou pegar só esse pedaço daqui. Agora, Uhum. fazendo as transformações, eu vou ter o seguinte: eu vou ter limite de t tendendo a zero, certo? De log. Aí no lugar de x eu vou botar quem? 1 mais t, O mais T. ok? E para mim atingir esse limite fundamental aqui, o que é que eu preciso? Eu preciso multiplicar e dividir Pelo 1. Não, pelo pelo. t, Não, pelo T, verdade. Pelo pelo T. t, Aham, certo? Estou verdade. dividindo com t e já estou botando o outro t aqui do lado de Já fora. bota o T, aham, tá bom? Aí divide por T. Pronto. Agora, ó, já tenho todas as características do meu limite fundamental. Isso daqui vai tender para 1. Eu suprimo Aham. essa parte e já vou jogar lá. Sobrou quem aqui em cima? Sobrou t, não é? E quem é meu Aham. t? É, É x menos 1. X Então, menos eu um. vou escrever agora, ó, o limite fica como? Fica limite de x tendendo a 1, aí Uhum. fica x de x elevado a x menos 1 sobre quem? Sobre 1 menos x, e aqui fica menos t. E t, nesse caso, é x menos 1. Então, fica menos x Menos. mais 1, certo? Uhum. Ou seja, a gente vai ter o limite de x tendendo a 1 de x elevado a x menos 1 sobre quem? Sobre 2 menos 2x. Aí, se Ali, você... só uma pergunta. Ali no denominador, não era x menos um? Ou é porque eu tinha um menos na frente, aí você trocou os sinais? Ali no Aonde? denominador. No Aqui, limite. no denominador? É, porque tá um menos x mais um. E o t a gente impôs que era x menos um. Você trocou os sinais porque tinha um menos na frente? Exatamente, olha só. Ah, Quem, beleza. quem foi que sobrou da operação do logaritmo? Sobrou o t, não foi? Aham. Quem é t? É x menos 1. X Aí, menos um. menos por x, Menos log. menos 1 Aham. vezes x, menos x, certo? Menos Aham. 1 vezes menos 1, mais 1. Por isso que eu alterei o sinal. Beleza. Já está Uhum. feito o jogo Tá. de sinal aqui dentro, entendeu? Aí Uhum. sobrou para a gente isso. Olha só, eu tenho limite, certo? De quem? De x tendendo a 1, de x sobre 2, que está multiplicando x elevado a x menos 1 sobre 1 menos x. Só separando para ficar Aham. mais bonitinho aqui. Mas vamos lá. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui essa relação aqui dentro, certo? Essa relação aqui dentro não, essa relação aqui fora. Deixa eu marcar aqui, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Bom, se você lembrar da aula passada, a gente tem a seguinte relação. E elevado a log de x, E elevado a log de x, é igual a quem? Ao X. próprio x. É uma dessas propriedades de logaritmo. Deixa eu só mudar o x aqui, botar y. É igual a y, certo? É uma dessas propriedades de logaritmos, que é a propriedade de logaritmo que a gente vai adotar. Ora, Uhum. dentro dessa condição, como é que fica? Eu posso escrever essa parte daqui de cima da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a 1 de quem? Olha só. Eu posso colocar da seguinte maneira para fazer o mesmo
essa mesma propriedade ser atendida. Vai ficar E elevado a x menos 1 vezes o log de x. Ó, aí você pensa assim, mas está certo, é a mesma coisa? Repare só, se você pegar só esse pedaço daqui, isso daqui dá quem? Isso aí dá x. Isso aqui dá x, não é? Isso aqui fica x elevado a quem? A 1. A x menos 1, né? Não, pera aí. Isso aqui... Não, mas isso aqui você diz só a parte que está circulada ou só a parte que está circulada? Elevado a log de x é igual a x, X. Então fica x elevado a x menos 1. Ah, tá. Entendi. Porque você está multiplicando as potências? Não, é simplesmente a transformação da propriedade, ó. É isso que eu estou falando aí. O que eu tenho aqui? Eu tenho x elevado a x menos 1. Não é isso que eu tenho? Certo? Então, o que eu estou dizendo a você? Eu estou aplicando essa propriedade de tal maneira que fica como? Ó, eu posso substituir esse x aqui por quem? Por E elevado a log de x. Quem é que já existia aqui? O x menos 1. Aí eu estou botando aqui na frente, x menos 1. Então, isso daqui, esse pedaço daqui é o meu x, certo? É isso que a gente está fazendo. Por quê? Aí agora como é que eu escrevo aqui, olha? Deixa eu voltar para o vermelho aqui. Limite de x tendendo a 1 de quem? Aí fica x, certo? Que multiplica E elevado a x menos 1 vezes o log de x, certo? Menos 1 sobre quem? Aqui a gente tem 2 e tem 1 menos x. Aí eu tenho um limite fundamental que me fala o seguinte. O meu limite fundamental. Vou até botar em outra cor aqui. Limite. Vou fazer bem grande ele. De x tendendo a 0. Isso já implica que a gente vai ter que fazer outra transformação. De E elevado a 2x menos 1 sobre x. Naquela tabelinha que eu lhe dei, tem esse limite aqui, certo? Beleza. Esse é o nosso limite fundamental que a gente vai encontrar e fazer a devida substituição. Ora, aí você vai olhar aqui o seguinte, o que é que eu tenho? Eu tenho E elevado a x menos 1 vezes log de x. E eu quero que o meu E tem que ser elevado ao quê? A 2x. Então, qual é a transformação que eu vou fazer? Minha primeira transformação que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte, essa transformação já não fica tão evidente. Eu quero um E elevado a 2x aqui. E eu quero menos 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou fazer T vai ser igual a quem? O meu T vai ser igual a quem é que ficou? X menos 1. X menos 1 log de x. Certo? Log de não, x. Log de x não, né? Ah, sim, log de x, então. Log de x. De tal maneira que eu vou ter quem agora? Vai me sobrar quem? E ele vai dar t, né? Exatamente. Aliás, perdão, só uma coisa. Isso aqui é 2t é igual a log de x menos 1, certo? E aí você pergunta, mas tá certo? Vamos lá. Se meu t tender a 0 aqui, certo? Aí, meu t tender a 0 não, perdão. O x, se né, o meu x tender a 0, o meu x tender a 1, o meu t vai para quanto? 0. Certo? Log de 1 na base é 0 e 1 menos 1 é 0. 0 vezes 0 não tem problema, você pode multiplicar, entendeu? Você não pode dividir, certo? Aí o que é que vai ficar para mim ali? Naquele limite ali? Eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu vou ficar agora
fazendo essa transformação toda aqui. Vai ficar... Eu vou separar aqui os pedaços. Limite, certo? De quem? De x tendendo a 1. E aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter x sobre 1 menos x. Essa parte daqui eu estou conservando, certo? Uhum. Que multiplica quem? Que multiplica o meu limite. Aí agora eu vou justamente para a minha parte de interesse, ok? Ficou quem aqui do lado de cá? Limite de t, de t tendendo a 0, já que a gente fez a transformação, de e elevado a t, menos 1, certo? Sobre quem? Uhum. Sobre 1 menos x. Não, eu já botei para fora Ah, aqui, não, o ó. menos x a gente Tá botou, aqui. né? Então divide Tá aqui. 2. Aí aqui eu vou botar, vai ficar t, certo? Eu vou Uhum. dividir por t ele e vou multiplicar por Por t também? t. Então já vou botar esse t aqui desse lado de cá, certo? Aham. Tá. Pronto. Aí agora Mas e o eu... 2? Onde é que ele Hã? tá? O 2. Ah, perdão, aqui é 2t. Lembra que Não, a não, minha não. transformação... Eu tô A minha... desse 2 também, mas o 2 que tava ali, que era x sobre 2, a fração que multiplicava o Perdão. resto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Eu esqueci dela. Tá? Certo? Aí o que é que sobrou para mim aqui? Esse pedaço daqui, eu vou grifar ele aqui de laranjinha. Vai ficar quem aqui, ó? Aí vai ficar 2 vezes 2t, né? O nosso Sobrar limite 2t. fundamental. Ou seja, vai ficar quem? Aham. 2t. 2t. 2 vezes Então, t. Aham. aí vai sobrar quem para mim? Vai ficar, ó, limite de x tendendo a 1 agora, certo? De quem? De x. Aí vai ficar 2 de 1 menos x. 2, 1 menos x, que está multiplicando quem? 2t. Quem é o meu 2t aqui nesse caso? O meu 2t vai ser 2 vezes 2, né? E quem é o meu t? X menos Aliás, 1, perdão. logaritmo de x. Perdão. Meu 2t vai ser x menos 1, é o X 2t menos todo, 1, né? Vezes quem? logaritmo de x. Log de x. Logaritmo de x. Aí agora eu posso cortar aqui, ó. Eliminei essa indeterminação. Uhum. Sobrou quem aqui para mim? Meu x sobre 2 e o meu Logaritmo x de sobre x. meu logaritmo. Aí agora eu vou aplicar o limite. Ó. Isso aqui vai ficar igual ao limite de x tendendo a 1 de x sobre 2, que multiplica o limite de x tendendo a 2 de log de x. Uhum. Agora é só aplicar o limite de maneira direta, certo? Qual é que vai ser esse limite aqui? Vai ficar limite... perdão. O meu limite de x, quando o meu x tende a 1, de x sobre 2, vai ficar dar quanto? um meio. Vai ficar 1 meio, né? Então isso aqui vai Uhum. ficar... Isso aqui vai ficar... 1 meio, certo? E esse limite aqui? 0. Vezes 0. Quando o ln de 1, que nesse caso para a gente é igual ao log de 1, ele é igual a 0. Logo a resposta que a gente vai ter é 0. 0. Certo? Então, olha o que a gente fez aqui. A gente usou os limites fundamentais de uma série de transformações para chegar aqui. Essa transformação aqui que a gente está colocando do e elevado ao log, ela não é uma transformação exatamente trivial, certo? Essa daqui, ela não é trivial, mas você tem que ficar muito esperto de quando você vai fazer ela, certo? Uhum. Porque ela é fundamental, senão você não consegue reduzir a indeterminação.
Não, eu nunca ia pensar nesse método aí, não. Porque é muito, É muito. tipo, como eu posso dizer, não ia pensar porque é uma coisa que tá, assim, é específico demais para eu pensar, digamos assim. Mas aí Mas você tem que agora que você ter. me mostrou, Você tem que ter ela em talvez mente, como. entendeu? Você tem que ter ela em mente. Uhum. E outra coisa, isso daí é questão de experiência mesmo, entendeu? Você Aham. necessita dessa visão para ver isso. Olha só, tem a décima questão. A décima questão, você vai aplicar justamente essa transformação. Ela é necessária. Então, depois que acabar a nossa aula, quando você tiver com um tempo de folga, você vai sentar e fazer essa décima questão com calma. Você pode tirar dúvida depois comigo, entendeu? Mas você vai ter que Uhum. pegar ela, tentar fazer ela sozinha, porque é importante, entendeu? Não é uma questão difícil, é um pouco complicada, mais complicada do que essa, mas é importante que você faça ela, entendeu? Aham. Beleza. Tá? Então vamos lá. Eu vou passar aqui para a 11ª questão. Uhum. Fica a 10 para você. Pra fazer. Tá bom. Tá. Na 11ª questão, que a gente tem é o seguinte: a gente tem o logaritmo, perdão, limite de x tendendo ao infinito, x tendendo ao infinito. Agora, é infinito ou é menos infinito? É infinito. Do logaritmo, certo? De quem? Do cosseno de 1 sobre x, do cosseno de 1 sobre x, Uhum. mais 2 sobre x ao quadrado, Uhum. sobre o logaritmo de 1 mais 1 sobre 2x ao quadrado. Beleza. Então, bom, de cara, o que a gente tem que saber aqui? Tem que saber os limites fundamentais relativos aos logaritmos. Qual é o limite do logaritmo que a gente tem tabelado aí? Ora, o limite do logaritmo, vou até mudar de cor aqui de novo, vamos lá. Que a gente sabe é o seguinte: log, certo? De Uhum. 1 mais t sobre t, e aqui ficou faltando o limite, com t tendendo a zero. Que foi mal. Vamos lá, fica limite de y tendendo a zero, de log de 1 mais t sobre t. 1 mais t não, foi mal, Era é para ser y. o mais Y, né? O mais Y. Isso. É que eu já estou pensando na questão, entendeu? Foi mal. Uhum. Esse é o nosso limite que a gente vai trabalhar, certo? E Uhum. tendo isso em mente, a gente já sabe que vai ter algumas transformações que a gente vai ter que aplicar ali. Mas você pode já ver que essa questão daqui, ela já está indo para um caminho bem direto, entendeu? Uhum. Então vamos lá. Como é que fica aqui? Vai ficar o seguinte, vou botar aqui de volta para o vermelho. Vai ficar limite. Aliás, perdão. Deixa eu voltar aqui. Vamos separar aqui em pedaços, certo? Uhum. Esse pedaço aqui a gente vai botar em amarelo. Esse pedaço aqui a gente vai botar em vermelho. Não, vermelho não ficou não, que ficou vermelho sobre vermelho. Laranja. E a gente vai separar eles dois para fazer. Eu vou pegar primeiro esse aqui, o pedaço amarelo. Vai ficar limite de x tendendo ao infinito de quem? Aí vai ficar Logaritmo. logaritmo
de cosseno. Cosseno de quem? 1 sobre x. De 1 sobre X. de 1 sobre x, certo? Uhum. Esse daqui é o limite que eu estou dando. Aí você vai chegar e dizer, mas Fernando, eu quero chegar a remover essa indeterminação. E para mim resolver essa indeterminação, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse limite daqui nesse limite aqui em cima. Qual é a transformação que eu tenho que fazer de cara, Renato? Cosseno de 1 sobre x é igual a 1 mais t. Perfeito! Parabéns! Cosseno de 1 sobre x é igual a 1 mais t. 1 mais t. Porque já vai me dar as características do limite fundamental. Aí eu lhe pergunto, mas vai atender o meu limite isso daqui? Vamos lá. Tem que testar. Quando Né? o meu x tende ao infinito, o meu t tende a quanto? Quando o x tende ao infinito, o t tende a zero. Aqui dentro tende a quanto? Aí vai 1 tender sobre a x. zero. Aqui vai tender a zero, cosseno de zero vai ser quem? 1 e 1 menos 1 Aqui vai ficar tende igual a a zero. zero, isso aqui tende a 1, aí passa para cá o 1, 1 menos 1 fica... Zero. Então o meu t tende a zero. Está satisfeito a condição da variável em questão, certo? É assim que você testa para saber que você fez uma boa escolha de variável. Então vamos lá de cara. Como é que vai ficar aqui? Aonde tiver cosseno de 1 mais x, eu vou substituir de 1 sobre x, eu vou substituir por 1 mais t. Aí vai ficar assim, só para a gente não esquecer, se o meu cosseno de 1 sobre x é igual a 1 mais t, eu posso escrever o meu t como sendo cosseno de 1 sobre x menos... menos tá. 1. Certo? Porque depois eu vou destransformar, entendeu? Aí vai ficar como aqui, ó. Eu vou ter limite, certo? De t tendendo a zero. De quem? De log de 1 mais t. Vou mudar até a cor aqui da variável. O que é que me falta para eu atingir o limite fundamental? O t sobre t. T sobre t. Certo? Lembrando que se vocês têm 1 aqui e o seu 1 é qualquer coisa. Nesse caso é t, e eu já vou botar esse t aqui do lado de fora. De fora. Pronto. Atingi o meu limite fundamental. Isso aqui vai para quanto? Vai para 1. Para 1. Certo? Suprimir esse limite daqui. Sobrou quem para mim? Sobrou t. Sobrou t. Aí, quem é o meu t? É cosseno de 1 sobre x menos 1. A minha expressão vai ficar como agora? Vai ficar limite de x tendendo ao infinito de quem? Do meu t. O meu t é cosseno de 1 sobre x menos 1. E agora quem é que estava ali do outro lado? Mais 2 sobre x ao quadrado. Sobre quem? Sobre logaritmo de 1 mais 1 sobre 2x. 2. Oh, perdão, aqui é 1, né? 2 não. Né? 2x ao quadrado. 1 sobre 2x ao quadrado. E você já pode reparar aqui o seguinte, ó. Eu tenho características bem similares entre o que está embaixo e o que está em cima. Provavelmente, quando a gente for fazer a transformação, a gente vai cair em um termo que vai suprimir esse termo aqui em questão na transformação. Bom, agora eu vou separar em duas partes de novo aqui. Na verdade, não. Isso aqui a gente estava em laranja, né? Já estava em laranja. A gente vai resolver esse. Ora, como é que eu vou resolver essa parte do problema? Eu sei, novamente, vou colocar aqui o limite fundamental para lembrar.
que o meu limite de y tendendo a zero do log de 1 mais y, é importante você sempre estar colocando para você não esquecer, Aham. sobre y tende a 1. É o limite que eu quero Esse aqui atingir. tem na tabelinha, não tem? Na que você Tem me na, mandou. tem na tabelinha. Mas como eu não sei Beleza. como é a cabeça dos professores italianos aí, entendeu? Aham. Então, eu tenho que me Não, valer pela beleza. cabeça dos brasileiros, entendeu? Que eu já vi até Uhum. hoje, mas eu não sei, entendeu? Eu, Não, todos, os meus, espero que tenha. todos os meus professores que eu já tive sempre disseram que na Europa e nos Estados Unidos se cobra até mais do que aqui nas faculdades no Brasil, entendeu? Em questão de listas, de tamanho assim, então eu não posso afirmar. Bom, mas a Uhum. transformação que eu quero fazer é o seguinte, ó. Esse negócio aqui ficou meio ruim de cor. Bom, mas a gente sabe o quê? Eu tenho agora limite, vou separar ele aqui, de x tendendo ao infinito, Uhum. do logaritmo de 1 mais 1 sobre 2x ao quadrado. Bom, de cara já dá para ver que eu já tenho esse termo daqui, o 1, né? Não, então é só o outro que é igual a T. Que estranho. Minha caneta falhou. Nem me matar do coração, não. Então, a minha transformação que eu tenho que fazer só é essa. Então, vai ser qual? É muito simples. Qual é a transformação que eu vou 1 fazer? sobre 2x ao quadrado igual a T. Isso. Nesse caso, t é igual a 1 sobre 2x ao quadrado. Ah, mas satisfaz a minha condição? Sim, Ora, porque x tende a infinito, então T tende a zero. quando x tende ao infinito, isso implica que isso daqui tende a quanto? A zero. Então, o meu t vai tender Tende a a zero. zero. Minha transformação está satisfeita. Vai ficar quem? Vai ficar limite de t tendendo a zero do log de 1 mais t. E o que é que falta para mim resolver isso daqui? O T sobre T também. Isso. Lembrando que se você tem 1 aqui, você sempre tem 1, certo? Uhum. O seu 1 pode ser o que você quiser. Nesse caso, t sobre t. Aí fica como? Já vou botar aqui direto. 1 sobre t Uhum. e aqui fora o outro t. Tá ok? Aí vai sobrar T. Tende a Isso. 1. Esse limite aqui ele vai tender a 1. A gente Uhum. suprime esse limite fundamental e sobrou quem para mim? O meu T. t. Aí como é que vai ficar a minha expressão agora? Vai Aí ficar vai ficar limite de x tendendo ao infinito de cosseno de 1 sobre x, menos 1. menos 1, não, é mais 1, né? Não? Mais 1. Deixa eu ver se eu escrevi errado, então. Eu escrevi menos 1. Ah, não, é menos 1. Não, mas É. quem escreveu errado sou eu. T é 1 mais isso. Cadê? Não, é 1 menos isso, perdão. Você tem razão. Eu que falei errado. É menos 1, então, Cosseno, né? cosseno de 1 menos... de 1 1 sobre sobre x x menos menos 1. 1 mais 2 sobre 2 x sobre x ao quadrado sobre quem? Sobre o meu t. sobre E quem é o meu t? O meu t é 1 sobre 1 x. 2x ao quadrado. sobre 2x ao quadrado. Certo? Bom, e aqui eu botei um 8 que não... É infinito. Certo? Beleza. Pronto. Aí agora, tudo que resta para mim é resolver esse problema e encontrar o meu resultado que sobrou. De cara, a gente já tem mais um limite fundamental que a gente pode eliminar aqui, que é o limite de quem? É porque cosseno de 1 sobre x menos 1 é zero, é isso que você está falando? O cosseno vai virar um... Repare só, a gente ainda tem uma indeterminação aqui, certo? O cosseno, Tem? esse Peraí. infinito vai para... Tem, né? Isso aqui, Ah, é mesmo. isso aqui vai ficar, 1 sobre x vai tender a zero, certo? Se aplicar Uhum. direto o limite. Cosseno de zero é 1.
1 menos 1 é 0. Esse aqui vai Zero. tender a 0 também, fica Essa 0. já vai E ficar esse daqui indeterminado. também vai tender a 0. Então, a gente ainda mantém uma indeterminação. Aí a gente vai ver o quê? Se ainda dá para reduzir essa indeterminação. E para tentar reduzir essa indeterminação, o que a gente vai fazer? A gente vai suprimir o cosseno. Aqui a gente tem uma outra relação, certo? Não pode ser a que dá 0. Então, tem que ser aquela que vai dar 1. Ok? Olha só, vai acabar o tempo da aula. Eu vou parar e daqui a pouco eu mando para você de novo o link, tá? Beleza.